Oiê, meu nome é Gleice Sacomã, eu sou mentora de esposas cristãs e especialista em relacionamentos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o propósito do casamento. Se vocês não me seguem ainda no Instagram, lá eu posto conteúdos diários sobre esse tema. Bom, vamos entender um pouquinho o porquê o casamento é tão importante e por que ele deve ser priorizado na nossa vida. Vamos começar lá da criação da mulher. Deus olhou toda a sua criação, né? Olhou ali a natureza que ele criou, a luz, a água, os animais. E a Bíblia fala que Deus achou que tudo era muito bom, né? A natureza estava perfeita. E a única coisa que Deus olhou e viu que não era bom era que Adão estivesse sozinho. Então Deus criou a mulher para ser a ajudadora de Adão. Fez Adão ali cair num sono profundo, retirou uma das suas costelas e criou a mulher para ser a sua ajudadora e corresponder ao homem. Daí a gente entende um pouquinho sobre a submissão, né? É pra gente ser, sim, ajudadora do marido e para que a gente corresponda a ele. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre submissão, tem um vídeo onde eu explico lá no meu Instagram. Depois eu posso fazer um vídeo aqui pro YouTube também com mais detalhes. Mas eu já garanto a vocês que submissão não é nada ruim nem humilhante, muito pelo contrário. É uma troca de honra entre os casais. Tendo em conta que Deus criou a mulher para o homem, a gente entende que os dois são complementares, né? Que a mulher foi feita para fazer aquilo que o homem não conseguiria fazer. Então somos diferentes, temos habilidades diferentes, temos sentimentos diferentes. E reparem como o mundo quer fazer com que isso seja relativo, com que a gente se iguale aos homens cada vez mais, e isso não tem dado certo, né? Reparem que o mundo diz que as mulheres são muito oprimidas, que as mulheres de hoje em dia têm essa liberdade. E na verdade, gente, quem serve a Deus entende que a liberdade está em servir a Deus. Ao contrário do que as pessoas pensam, quem consegue viver um lar de paz e viver um casamento para sempre, consegue se sentir livre. Livre de ser escravo dos seus próprios desejos. Livre de libertinagem, livre de estar cada dia com um parceiro e que de parceiro não tem nada, porque na hora que você precisa você tá sozinha. Nós somos feitos para viver em comunidade, isso é fato. Dificilmente alguém vai conseguir viver sozinho. Então, a não ser que você decida se dedicar ao celibato, né? O casamento é a relação mais importante ali que você deve dar prioridade na sua vida. E eu vou explicar o porquê. Primeiro porque a relação entre o homem e uma mulher, né? O casamento, foi a primeira relação humana criada por Deus. E foi muito especial porque o Senhor falou que eles seriam uma só carne, que eles iam se ajudar, que eles iam se complementar e que eles teriam ali uma missão juntos. E qual era essa missão? Era de gerar filhos, de popular a terra e de ter uma família. A mulher teria filhos, dor de parto, seria uma dona de casa e o homem seria o provedor, teria que sustentar a família com o suor do seu próprio rosto. Quando a gente fala que a mulher é dona de casa, que ela foi feita para ser mãe, isso não significa que ela não possa trabalhar fora, mas significa que a prioridade dela, segundo a palavra de Deus, deve ser a família. Então, quando a gente vê lá a mulher de 31 de Provérbios, a gente vê que ela é uma empreendedora, ela faz negócios, né? Ela ganha dinheiro, mas que acima de tudo ela zela pelo seu lar. Então a mulher ela tem esse chamado para cuidar da família, que é muito bonito. As pessoas têm cada vez mais tentado distorcer para que pareça uma escravidão. E quanto mais as pessoas falam que isso parece ser uma escravidão, uma mentira dita várias vezes se torna uma verdade. Quem falou isso foi Hitler. E veja como é maquiavélico. As pessoas repetem tanto que ser dona de casa é humilhante, que ser dona de casa é se sentir inútil, que ser mãe é uma coisa que te enlouquece, que te entristece. E quando você vai falar bem da maternidade, as pessoas falam que você não pode romantizar a maternidade, mas detonar a maternidade pode. Então é claro que a gente sabe que existe inúmeras dificuldades na maternidade, né? Dor de parto, dor de amamentação, criação do filho, no geral, é muito difícil. A gente precisa estar sempre aprendendo, sempre atenta às novidades, às novas fases que as crianças passam. Então, não é romantizar, mas é entender que tudo na vida é difícil. Tudo que muito vale, muito custa. Para as pessoas se tornarem médicas, elas precisam passar por processos dolorosos, difíceis, noites sem dormir, muito estudo, muita dificuldade. Então, tudo que a gente quer conquistar de grandioso precisa de dificuldade. E a nossa geração não está disposta a passar por dificuldades, né? A gente quer o conforto. E quanto mais a gente busca esse conforto, quanto mais a gente tenta se esconder ali numa falsa liberdade, num falso conforto, ao mesmo tempo a gente sempre sente
que existe um vazio. Claro, gente, que aqui eu tô falando em quem acredita em propósito de Deus, em propósito cristão para a família, tá? Se vocês são ateus, se vocês não acreditam nesse propósito, então o meu vídeo não faz sentido nenhum para você. Ou pode fazer também, então você pode assistir até o final para tentar entender o nosso ponto de vista. E aí, então, vamos entender que Deus fez, então, esse casal, né, como complementares, como ajudadores, pediu para que a mulher honrasse o seu marido, pediu para que o marido cuidasse da sua esposa como se fosse a sua própria carne, que desse a vida por ela como Cristo amou a igreja, que fizesse tudo por essa mulher, cuidasse dela como o vaso mais frágil. O que significa ser o vaso mais frágil? Hoje em dia a gente não pode falar nada das mulheres, né? A gente tem que tomar muito cuidado porque todo mundo se ofende. Mas prestem atenção, a mulher ela tem uma força surreal. Gente, a gente coloca filhos no mundo. Então a gente tem habilidades que os homens realmente não têm. Mas quando se diz de vaso mais frágil, é na questão mesmo que a mulher precisa ser protegida. A mulher tem a estrutura, né, mais frágil. A mulher tem o emocional mais frágil. Então o homem precisa ter esse zelo com a sua esposa para que ela não venha a sofrer brutalidades da parte dele. Então o Senhor fala o tempo todo na Bíblia que o homem precisa cuidar da sua esposa, precisa honrar a sua esposa. E aí que é importante a gente também passar esse valor para as nossas filhas. Por isso que é importante a gente estar alinhado com a palavra de Deus para que a gente faça desde pequenininha as nossas filhas se sentirem valorosas perante Deus. Não com egoísmo, com soberba, não querendo competir com os homens. Isso aí a gente tem que excluir da vida cristã. Mas entendendo que elas são valiosas perante Deus, com Deus, né, na vida delas. A mulher sábia, ela vale mais do que rubis. Se a sua filha cresce com esse pensamento de que ela tem o seu valor, de que não é qualquer um que pode entrar na vida dela, de que os homens precisam tratar as mulheres muito bem, ela provavelmente vai se envolver com um cara legal, com um cara que dê valor a ela, porque ela tem essa autoestima de saber que ela foi criada por Deus e que ela tem o seu valor, que ela não pode se entregar a qualquer cara. Então, não ignorar os sinais no namoro é muito importante para que você entenda com quem você está se casando. É óbvio que no casamento a gente vai encontrar dificuldades, é óbvio que no casamento a gente vai ter que reaprender a viver, né? Criar ali um novo estilo de vida, uma nova família. Mas é importante que no namoro a gente não ignore sinais que a gente não suportará depois. Porque muitas vezes a pessoa enxerga que o cara é meio bruto, troglodita, e ainda assim se casa com a ideia de que ele vai mudar depois. Pode ser que ele mude, mas pode ser que não. E depois as pessoas se separam pelo mesmo motivo que elas ignoraram no namoro. Então não faz muito sentido. Portanto, é muito importante que a gente ensine desde pequenas as nossas filhas a serem mulheres valorosas para que elas não se envolvam com homens que vão feri-las, entendem? Isso vai fazer o processo do casamento ser muito mais fácil, muito mais prazeroso. Porque o mandamento de Deus é que a gente honre os nossos maridos. E quando você encontra um homem que te cuida como um rubi, que te protege, que provê, que dá a sua vida por você, é muito fácil honrá-lo, é muito fácil ser submissa a ele. Então, quando os papéis ali se encaixam, quando a gente se complementa conforme a vontade de Deus, as coisas ficam muito mais simples. E a gente vê que tem casamentos muito conturbados, porque realmente uma das partes não está se encaixando. Eu falo sempre que o casamento é uma oportunidade de santificação. E o que isso significa? Significa que quando a gente se casa, a gente tem que aprender a lidar com uma pessoa todos os dias, aprender a ceder a essa pessoa. E isso faz com que a gente enxergue a importância de servir ao próximo, a importância de ter empatia, a importância de compreender o próximo. A gente começa a orar pelo nosso marido. Então, aquele egoísmo de quando a gente era solteira, ele não existe mais. É uma oportunidade de você olhar para o seu próximo, de você amar, de você honrar, de você servir, de você interceder por outra pessoa todos os dias. Isso não é uma coisa ruim, gente. Isso nos faz pessoas muito melhores todos os dias. E a mesma coisa o marido. Todos os dias o marido precisa aprender, precisa lidar com o TPM de vez em quando, precisa entender o sentimento da mulher, precisa acolher, precisa ter paciência, precisa ser zeloso. E às vezes para o homem isso não é natural, ele precisa trabalhar isso nele. Então também é uma oportunidade de santificação para o homem, para que ele se negue e viva a vida dele por outra pessoa. Isso é tão bonito, isso é tão enriquecedor. Olha só que interessante o que diz aqui em Malaquias 2,15. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada,
Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Olha só, a gente está ligado em corpo e alma, a gente está ligado como uma só carne. Tanto é que quando a gente fala em jugo desigual, jugo é aquela peça de madeira que junta dois animais para que eles trabalhem juntos, né? Então eles ligam ali dois animais. Então quando o jugo é colocado em dois animais do mesmo tamanho, ele é justo, né? Então ele faz com que o trabalho seja mais bem feito. Se o jugo for colocado, por exemplo, num boi e num jumentinho, ele vai ser desigual, vai ser injusto e vai fazer o trabalho ser mais difícil. Então essa analogia do jugo desigual significa mesmo que vai ser mais difícil quando você for casada com um descrente. E aí o que diz a palavra de Deus quando a gente de repente já se casou e depois começa a servir a Deus? Diz que a gente precisa santificar a nossa casa, que a gente precisa servir a Deus em dobro, para a gente e para o outro, para que a nossa geração seja abençoada. Então vejam bem, o nosso espiritual é muito importante que esteja alinhado. Se vocês servirem a Deus juntos, perfeito, melhor ainda, muito mais gostoso, mais confortável, mais seguro, né? Você se sente segura quando tem alguém servindo a Deus junto com você. Mas se de repente você vive em jugo desigual, dobre a sua fé, dobre as suas orações, busque a Deus em dobro, para que você consiga ali abençoar a sua casa. Então estamos ligados em corpo e alma. É muito importante que a gente viva uma vida juntos, que entre nós não haja segredo, que entre nós não haja competição, que entre nós não haja mentira, que entre nós não haja desrespeito, porque ninguém fere a própria carne. Você precisa tratar seu marido como você gostaria de ser tratada, e o seu marido precisa te tratar como ele gostaria de ser tratado. Quiçá, melhor ainda, fazer o melhor um pelo outro todos os dias. A gente precisa honrar um ao outro. Honrar, agradar, fazer de tudo, ir contra a nossa natureza, negar os nossos defeitos, buscar melhoria todos os dias um pelo outro. Por isso que eu digo que o casamento é uma oportunidade de santificação. Porque, gente, não é fácil. A nossa natureza é estressada, é irritada. Cada pessoa age de um jeito, né? Umas pessoas são explosivas, outras pessoas ficam quietas, mas com raiva. Mas muitas vezes as pessoas estão ali em conflito. E quando você se casa, você não pode viver desse jeito. Você tem que aprender a conviver. Então você começa a entender o outro, você começa a ter empatia, você começa a ver que o defeito dele é compreensível, porque é o jeito diferente do seu. Você entende que cada pessoa tem a sua particularidade, coisa que você jamais conseguiria enxergar em um outro relacionamento que não fosse o casamento. Então o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: o mundo tem dito que o casamento é uma instituição falida. E eu digo para vocês que o casamento é o que pode ajudar a salvar o mundo. E tá faltando comprometimento das pessoas, tá faltando disponibilidade em se entregar ao outro, tá faltando vontade de compreender o outro, tá faltando a gente ser humilde e entender que não somos o centro do mundo, que a gente não casa para ser feliz, para satisfazer o nosso ego. Prova disso é que a palavra de Deus fala que o amor, ele não é egoísta, ele não busca os seus próprios interesses, que o amor é sofredor, sim, que o amor não maltrata, não se vangloria. Enfim, gente, o amor é entrega. O amor, ele não é um sentimento, o amor é um mandamento. O Senhor fala para amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se a gente não consegue amar o nosso marido que vive do nosso lado, que é uma só carne com a gente, como seremos capazes de amar o próximo, pessoas que a gente não conhece, amar o nosso inimigo? Como seremos capazes de amar a Deus que a gente nunca viu, que a gente só conhece pela fé? Então o casamento é muito importante para que a gente analise de fato o que significa amar. O casamento é a relação principal da sua vida, porque a palavra de Deus diz para você deixar pai e mãe, se unir ao seu marido e ser uma só carne com ele. Isso nos faz entender que os nossos filhos também um dia se casarão, nos deixarão e formarão ali uma só carne com o seu cônjuge. A palavra não fala que você vai ser uma só carne com o teu filho, não fala que você vai ser uma só carne com os seus pais, não fala que você vai ser uma só carne com os seus amigos, fala que você vai ser uma só carne com o seu marido. E que o seu marido tem que te honrar, te respeitar, para que as suas orações não sejam interrompidas. Então olha como é forte, se o seu marido não te trata bem, a vida espiritual pode ser prejudicada. O propósito do casamento é que tenhamos família, é que tenhamos santificação,
é que a gente tenha decência, moralidade, e que a gente ajude a popular a terra e criar os filhos em santidade, para que nossa geração sirva a Deus e para que todos juntos consigamos vencer a batalha chamada vida. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no meu canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam saber um pouquinho do significado do casamento perante a palavra de Deus. Me sigam lá no Instagram, me conta a sua religião. Eu faço parte da congregação cristã, mas eu falo para todas as mulheres cristãs e para quem também não é cristã, mas deseja entender o nosso ponto de vista perante os casamentos. Lembrando que em abril a gente abre mais uma turma de mentoria e se você deseja melhorar o seu casamento, entra lá no meu Instagram e acessa lá a lista de espera, porque assim que abrirmos vagas você vai ser a primeira a ficar sabendo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!